Escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Então, aqui eu tenho um radical, que é raiz sétima de 2 elevado a 3. O índice 7, radicando 2 e o expoente 3. Então, eu preciso colocar aqui na forma de potência. E essa potência ela vai ter um expoente fracionário. Por quê? Porque eu vou fazer a conversão de uma raiz para uma potência. Então, nesse caso, ela vai ter o expoente fracionário. Então, eu vou conservar o radicando. O radicando vai ser a base 2. E agora eu vou ter aqui o 3 e o 7. Então, sempre voltando. Então, o expoente vai ser o numerador e o índice vai ser o denominador. Então, vai ficar 2 elevado a 3 sétimos. Só isso. Ok? Aqui tem o raiz quinta de 10 elevado a 4. Então, radicando passa a ser a base. O 4 aqui passa a ser o numerador, porque o expoente passa a ser o numerador. E o índice passa a ser o denominador. Então, fica 10 elevado a 4 quintos. Aqui. Raiz cúbica de 7 elevado a 2. Então, nesse caso, eu tenho o índice 3, radicando 7, expoente 2. Então, o radicando passa a ser a base da potência. O expoente passa a ser o numerador. E o índice passa a ser o denominador. Então, fica 7 elevado a 2 terços. Da mesma forma que eu passo de raiz para potência, eu posso passar de potência para raiz. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 5. Ora, se a raiz é quadrada, o índice aqui é 2, ele não aparece, mas o índice aqui é 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 5. Então, o 2 aqui, radicando, passa a ser a base. O 5 passa a ser o numerador. E o 2 o denominador. Então, fica 2 elevado a 5 meios. Mesma coisa acontece aqui. Vamos lá. Eu tenho raiz sexta de 2. Aí, como não tem expoente aqui, quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, não aparece. Então, o radicando 2 passa a ser a base. E aqui, expoente e índice, sempre voltando, certo? Numerador 1, denominador 6. Então, fica 2 elevado a 1 sexto. Aqui, raiz nona de 5. O expoente, você já sabe, ele não aparece, o expoente é 1. Então, na hora de fazer a conversão, o 5 passa a ser a base e 1 sobre 9 o expoente, que é um expoente fracionário. Aqui, raiz quadrada de 11. Ora, na raiz quadrada aqui nem aparece o índice, mas eu sei que é quadrado, então é 2. Nem aparece o expoente, eu também sei que é 1, então não aparece. Não precisa colocar, certo? Aqui só para, mas se você quiser colocar, tudo bem, mas não precisa. Então, aqui eu vou ter 11 elevado a 1 meio. Está respondida a questão. Aqui eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 3. Então, radicando passa a ser a base, o expoente passa a ser o numerador, e o 4, que é o índice, passa a ser o denominador. Então, fica 2 elevado a 3 quartos. Escreva na forma de radical as seguintes potências com expoentes fracionários. Então, aqui eu vou ter uma potência, onde eu tenho a base, e o expoente 2 terços, o expoente fracionário. Então, aqui o numerador, denominador. Então, eu quero escrever essa potência na forma de radical. Então, eu vou colocar assim, da seguinte forma. Raiz o quê? Raiz cúbica, denominador passa a ser o índice. A base passa a ser o radicando. E o numerador passa a ser
o expoente. Então, fica raiz cúbica de 5 elevado a 2. Simplesmente isso. Letra B. 3 elevado a 5 sétimos. Então, vai ficar raiz sétima de 3 elevado a 5. E acabou a questão. Ok? Aqui, 10 elevado a 3 quartos. Então, eu vou ter a raiz o quê? Quarta, muito bem, de 10 elevado a 3. A letra D, 7 elevado ao meio. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 7 elevado a 1. Como não precisa o índice 2, como nem precisa o expoente 1, eu vou ter a raiz quadrada de 7. Aqui, 6 elevado a 4 terços. Então, eu vou ter a raiz cúbica, que o denominador passa a ser o índice, de 6, que a base passa a ser radicando, elevado a 4, o numerador passa a ser o expoente. Aqui, 8 elevado a 5 sétimos. Então, eu vou ter a raiz sétima de 8 elevado a 5. Simplesmente. Aqui, raiz quadrada de 6 elevado a 3. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 6 elevado a 3. Porque a raiz quadrada não precisa ter o índice 2. 7 elevado a 4 nonos. Então, eu vou ter a raiz nona de 7 elevado a 4.